mais de Curso SEI. A gente sabe aprovar. Fala galera, vamos começar hoje o assunto função do segundo grau. É um dos assuntos mais importantes, assim, que mais aparecem no contexto tanto da matemática quanto da física. Então o vídeo hoje é para você ter bastante atenção. Vamos ver as principais propriedades da função do segundo grau e depois a gente vai aos pouquinhos destrinchando cada uma das peculiaridades. Então, a primeira coisa importante para saber sobre funções do segundo grau, que são funções da forma ax² mais bx mais c, é onde o gráfico cruza os eixos. Onde o gráfico da função do segundo grau cruza o eixo y e onde cruza o eixo x. Lembra que quando uma função qualquer passa pelo eixo x, isso aí é o x que está zerando a função, que a gente chama de raízes. Então, primeiro o eixo y. O eixo y é o seguinte: quando você chega aqui nessa função e faz o f de 0, quando você fizer a conta aqui para x igual a 0, vai ficar aqui 0, vai sobrar só o c. Então, para a função do segundo grau, o f de 0 sempre vale c. E a gente já viu lá para a função do primeiro grau, que é algo que vale para qualquer função, toda função cruza o eixo y, passa pelo eixo y, justamente no f de 0. Como o f de 0 vale c, então é nesse lugar aqui, no C, onde o gráfico de uma função do segundo grau cruza o eixo y. Então, isso aí, mais para frente, quando a gente estiver fazendo exemplos, você vai ver que você viu o desenho, aonde o desenho passa pelo eixo y, já pode dizer que esse valor é o C daqui da constante da função. Com relação ao eixo x, uma função passa pelo eixo x nas suas raízes reais. E as raízes de uma função do segundo grau, a gente já estudou nos vídeos anteriores sobre equação do segundo grau. Então aqui eu vou só lembrar rapidamente, né? Lembrando que tem lá a fórmula de Bhaskara para você achar os valores das raízes. E o delta é muito importante para você saber quantas raízes são. Então a gente viu que delta maior que zero, a função do segundo grau tem duas raízes. Quer dizer que para delta maior que zero, o gráfico da função vai passar pelo eixo x em dois pontos distintos. Quando delta é igual a zero, a gente viu que só tem uma raiz real, ou a gente diz que são duas raízes iguais. Mas o fato é que a função só vai passar no eixo x uma vez, um ponto só. E quando delta é negativo, a gente viu que a função do segundo grau, a equação do segundo grau, não tem raízes reais. Isso quer dizer que o gráfico não vai passar pelo eixo x. Então, a gente vai ver, quando fizer os desenhos, que o gráfico fica, digamos assim, entre aspas, flutuando. Ele não passa pelo eixo x. Então, essa é a parte dos eixos. Quando é que cruza no eixo y, no eixo x. Agora temos aqui uma coisa muito importante, é o a. O a do ax², ele diz bastante sobre o gráfico. Porque a gente vai ver que o gráfico da função do segundo grau é o que a gente chama de parábola, que é um desenho assim ou assim. É o famoso tá feliz ou triste. Para a parábola ser feliz, o a tem que ser maior que zero. Então, sempre que o a é maior que zero, o desenho vai ser desse jeito. E quando o a é negativo, o desenho é triste, é para baixo. Então, quem diz se o desenho é assim ou assim é o a. Maior que zero é isso, menor que zero é isso. E toda parábola possui esse ponto aqui, que a gente chama de vértice. Que no caso do a maior que zero, esse vértice é o ponto mais baixo, e no caso do a negativo, o vértice é o ponto mais alto. Em qualquer caso, esse ponto que a gente chama de vértice, as coordenadas desse ponto são essas. O x do vértice, a gente calcula fazendo menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, você consegue ver direto aqui pela equação qual é o valor do x do vértice, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é b² menos 4ac, você também consegue achar o y do vértice por aqui. Então, isso são as coordenadas, o x e o y desse ponto. Que em qualquer caso, se está nessa figura ou nessa figura, a conta é essa. Agora, a interpretação desse ponto muda, dependendo de qual situação a gente esteja. Quando a é maior que zero, esse ponto é o ponto mais baixo do gráfico, então a gente chama isso de ponto de mínimo, é o ponto mais baixo. Quando a é negativo, aquele ponto é o ponto mais alto, ele é um ponto de máximo. Isso aqui são as propriedades básicas iniciais. Eu acho que
ainda é bem necessário ainda ver exemplos para conseguir juntar tudo, né? Eu falei as coisas separadas. Vamos agora, no próximo quadro, ver, juntar o quebra-cabeça, né? Segura aí. Então, galera, continuando aí o tópico de função no segundo grau, o resumo de todas as partes que foram vistas pode ser feito em 6 situações possíveis. Há 6 situações possíveis para o gráfico de uma função no segundo grau. Isso levando em consideração A maior que zero e A menor que zero, e também levando em consideração o delta maior, o delta igual ou o delta menor que zero. Vamos ver cada uma delas aqui. Primeira situação, o A maior que zero e o delta maior que zero. O que acontece? A maior que zero, a parábola está feliz. E com o delta maior que zero, a função tem 2 raízes reais distintas. Isso significa que esse desenho tem que cruzar o eixo x 2 vezes. Então está aqui. O desenho está para cima, passa pelo eixo x 2 vezes, que são as 2 raízes. Aí aqui está o vértice. O vértice é uma propriedade dele, ele é o ponto ali que divide a função ao meio. Então ele está exatamente aqui no ponto médio das raízes. E a função cruza o eixo y no C. Então, esse é o desenho para A maior que zero ou A menor que zero. A maior que zero e delta maior que zero. Se eu tiver agora esse outro caso, que é A negativo, mantendo o delta positivo, como o delta é positivo, ela continua cruzando o eixo x 2 vezes, porque são 2 raízes. Mas agora o desenho está para baixo. Porém, não mudam 2 coisas. Primeiro, aqui, onde cruza o eixo y, continua sendo C. E segundo, o vértice continua estando no ponto médio. O vértice continua cortando a função ao meio. Só que agora o vértice é o ponto mais alto do gráfico. Antes, o vértice era o ponto mais baixo. Próximas 2. Agora, com delta igual a zero. Quando o delta é zero, a função tem apenas uma raiz real. Então, o gráfico só pode passar no eixo x uma vez, que é o que está acontecendo aqui. Delta igual a zero, o gráfico passa no eixo x apenas uma vez. Repara que nesse caso agora, o vértice e o ponto onde é a raiz, onde cruza o eixo x, é tudo igual. É um ponto só aqui. Esse ponto mais baixo do gráfico é também o vértice. E aonde eu tenho as raízes. E aqui é onde eu tenho as raízes, só que o vértice é o ponto mais alto. Mas aqui, então, delta igual a zero, caso A maior que zero, por isso que está para cima a parábola, e delta igual a zero com A negativo, porque aí a parábola está para baixo. Mas nos 2 casos, eu toco no eixo x apenas uma vez, por causa do delta igual a zero. E, em qualquer caso, aonde o gráfico cruza o eixo y, continua sendo o C. Esse valor aqui, onde o gráfico está cruzando o eixo y, sempre vai ser o valor do C direto. Por último, delta negativo. Aí, A maior que zero, parábola para cima, A menor que zero, parábola para baixo. E, nos 2 casos de delta negativo, a parábola fica, entre aspas, flutuando. O que quer dizer isso? A parábola, como para delta negativo a equação no segundo grau não tem raiz real, então a parábola não pode passar pelo eixo x. Então, ela está aqui flutuando acima do eixo, com cavidade para cima, e aqui flutuando abaixo do eixo, com cavidade para baixo. E novamente, aonde o gráfico cruza o eixo y é o C. Então, está aí. Visualiza bem esses desenhos, né? Visualiza bem isso que está no quadro agora, porque esses são as 6 situações possíveis para o gráfico de uma função no segundo grau. Qualquer questão que esteja falando sobre função no segundo grau, você está mexendo ou está trabalhando com uma dessas 6 possibilidades que estão aqui. Não tem como fugir disso. Beleza, galera? Vamos ver mais para frente exercícios, né, para poder massificar bem as coisas. Abraços.